quero dar algumas dicas para você que quer entender o mundo espiritual. As pessoas têm muita curiosidade de saber como lidar com as coisas espirituais, como é que se lida com isso, como é que eu entendo isso, como é que eu posso entender as coisas espirituais. Se você tem interesse em saber sobre isso, fica aí comigo nesse vídeo até o final. Eu tenho certeza que aquilo que eu vou falar vai ajudar muito você a entender o mundo espiritual. Tenho muita alegria de poder estar com vocês aqui no canal, então eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, fazer parte dos inscritos do nosso canal, para a gente estar sempre se encontrando aqui nos nossos vídeos, nosso conteúdo. Não custa nada você se inscrever no canal, é de graça você deixar o teu like e é de graça você também participar do nosso canal, deixando aí o teu comentário, deixando aí a tua dúvida. Gente, como as pessoas podem entender o mundo espiritual? Como é que eu posso entender de uma forma prática, de uma forma simples? Eu quero ensinar de uma forma simples e prática algumas coisas sobre o mundo espiritual, algumas realidades que precisam ser ensinadas a respeito disso, tá certo? Os seres humanos são espírito, alma e corpo, e por isso eles precisam ter o entendimento sobre as coisas naturais, sobre as coisas emocionais e sobre as coisas espirituais. Então eu estou aqui hoje para falar sobre espiritualidade, porque muitas pessoas, elas têm sonhos, elas têm visões, elas têm a sensação de sentirem coisas, elas têm uma percepção espiritual e não sabem lidar com isso, gente. Não saber lidar com isso vai causar um monte de confusão na vida das pessoas. Então é preciso entender sobre isso, entender sobre a vida espiritual, sobre as coisas espirituais. E para isso eu estou aqui para tentar te ajudar um pouco, tá certo? Com a minha experiência de vida, porque ao longo da minha vida eu venho acumulando conhecimento, eu venho acumulando experiências e eu sei que as minhas experiências podem ajudar pessoas, porque nós temos ajudado muitas pessoas com as experiências que a gente tem tido ao longo da vida, tá certo? Olha só, gente, espiritualidade, né? O que as pessoas precisam entender sobre espiritualidade? A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que quando o ser humano nasce, ele nasce com ferramentas para poder lidar com o natural, para poder lidar com o emocional e para poder lidar com o espiritual. Então nós já nascemos com algumas ferramentas espirituais, com algumas percepções espirituais, e ao longo da vida essa capacidade, essas ferramentas que estão em nós, elas vão aparecendo, elas vão sendo aperfeiçoadas e assim nós vamos crescendo no entendimento a respeito das coisas espirituais. Então, ao longo da vida, a gente vai tendo experiências, percepções, coisas que vão acontecendo e que vão nos ajudando a entender essas ferramentas espirituais que já estão na nossa vida, tá certo? É importante que você entenda uma coisa, tá? As ferramentas espirituais, as ferramentas de percepção espiritual, porque é percepção espiritual, elas vão estar ligadas a alguns sentidos que estão naturais em nós, ou seja, audição, visão, sensibilidade, né? Então, as ferramentas espirituais, elas estão associadas aos sentidos que já estão na nossa vida. Então, Deus não vai acrescentar nada em uma pessoa para que ele comece a ter percepção espiritual. Então, entenda isso, que todos os seres humanos, eles têm a capacidade, eles têm a condição de terem percepção espiritual. É lógico que alguns nasceram com uma predisposição maior, alguns nasceram com um propósito diferente, alguns nasceram com um propósito de serem ativadores espirituais. É lógico que existem essas pessoas. Então, primeira coisa, você que está me assistindo, independentemente do que você acredite ou não, independentemente da tua religião, independentemente de qualquer coisa, você tem essa condição. Quer você queira, quer você não queira, você tem essa condição espiritual, tá certo? Uma vez que você entende isso, que você entende que você tem isso, eu quero falar sobre uma coisa que pode acontecer com as pessoas que têm essa ativação, porque existem lugares onde a pessoa sente mais essa atividade espiritual. Então tem pessoas que me dizem assim, ó, eu chego na minha casa e eu não consigo ficar em paz lá dentro porque acontecem coisas estranhas lá dentro, ou em algum lugar que eu vou acontecem coisas estranhas e isso perturba as pessoas. Então deixa eu te explicar uma coisa, tem lugares que são lugares ativados espiritualmente, aonde as pessoas vão sentir o sinal mais forte. É como uma antena, né? Se a antena ela está
direcionada para o satélite, ela vai receber diretamente, né? Diretamente a intensidade do sinal do satélite. Agora, se ela não está bem posicionada na direção do satélite, ela pode até receber algum sinal, mas não será tão forte. Então existem lugares onde você vai receber o sinal espiritual mais forte do que em outros lugares. Outra coisa que eu quero te falar, existem épocas, momentos do ano, datas, que essa intensidade também pode aumentar. Como eu disse para vocês, a captação do sinal espiritual está diretamente relacionada a sentidos que já estão no ser humano. Então, se você já tem um sentido voltado para captar um sinal naquela data, naquele momento, você vai captar mais forte aquele sinal naquela data. Então, aquelas pessoas que às vezes dizem assim, sempre quando chega a época em que faleceu uma pessoa que eu amava, na data do aniversário do falecimento, eu sinto alguma coisa estranha, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Olha aí, isso mostra claramente o que eu estou dizendo para você. Existem momentos onde o sinal está mais ativado na tua vida porque ele está diretamente ligado a um sentido que já está na tua vida ou a uma experiência que você já viveu e que ativa isso na tua vida. Isso é um gatilho que vai acionar essa sensibilidade em momentos especiais, em momentos da tua vida. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para você, como você é um captador de sinal, vamos dizer assim, como o ser humano é um captador de sinal, você pode captar sinais positivos e sinais negativos, tá certo? Olha só, existem coisas muito comuns que acontecem na nossa vida que podem ser sinais espirituais ao nosso redor, sonhos, visões, sentimentos, né? Barulhos, às vezes você ouve barulhos estranhos acontecendo no ambiente que você tá, você tem a sensação de ouvir barulhos, você até pensa às vezes que tá louco. Tem pessoas que perguntam uns para os outros assim, você viu o que tá acontecendo? Você viu o que aconteceu? Você viu o que passou ali? Pessoas que vê vulto passando, que sentem perfume estranho no ar, que sentem movimentos no ar. Isso aí são sinais espirituais que você precisa prestar atenção e que você precisa começar a entender sobre isso, tá certo? Então, basicamente, todas as coisas que acontecem ao teu redor, que você não consegue ter o entendimento, que você não consegue explicar, podem ser sinais espirituais, tá certo? Outra coisa, gente, é comum as pessoas terem medo. As pessoas ficarem com medo quando elas percebem que tem alguma coisa espiritual. Gente, você não precisa ter medo do mundo espiritual. O que você precisa é entender o mundo espiritual. Você não precisa temer as coisas espirituais, até porque essa sensibilidade, isso que está em você, você não consegue tirar de você. Você precisa ter conhecimento sobre isso, tá certo? Então não tenha medo, não te apavora, não tenta menosprezar esses sinais, não tenta eliminar eles da tua vida. Tem pessoas que me procuram e dizem assim, eu quero não sentir mais isso. Não tem como. Até porque, gente, foi Deus que colocou isso em nós, e se isso sai em nós, colocado por Deus, é para o nosso bem. Então aprenda sobre isso, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se aqui no nosso canal, faça parte dos inscritos e comece a receber os conteúdos exclusivos para os inscritos e venha aprender conosco sobre espiritualidade, sobre inteligência emocional, tá certo? Aciona aí o sininho das notificações, deixa o teu like, deixa o teu comentário, porque o teu comentário é muito importante, tá certo? Eu espero você nos próximos vídeos, e nos próximos vídeos a gente vai falando sobre esse assunto. Eu tenho certeza que nós vamos poder ajudar você a entender o mundo espiritual e o que te cerca, tá certo? E não se esqueça, quem é inteligente, vem com a gente e deixa aí o teu like. Like. Até o próximo.